Olá, amanhã está no ar. Bem-vindo e obrigada pela sua companhia. Hoje é terça-feira, vamos começar nosso dia falando de economia. A gente te mostra opções para deixar a sua casa ou o ambiente que você quiser ainda mais bonito, sem comprometer o orçamento. E você vai ver que móveis antigos, aqueles que eram da vovó, nunca saem de moda. Com um pouco de tinta e criatividade, a restauração pode deixar uma peça velhinha com cara de nova. Procurando bem, dá para encontrar raridades nos empórios que vão ficar ótimas na sua casa. E preservar é palavra de ordem dentro dos museus. Conheça com a gente como funciona o setor de restauração que ajuda a preservar obras de arte. 23 de agosto de 2011. É amanhã, bom dia! Terça-feira começando para a gente falar de economia e decoração aqui no Amanhã. Que tal mudar algum ambiente da sua casa com objetos antigos? Essa pode ser uma boa opção para dar um toque sofisticado. Toda antiguidade tem uma história para contar. E o melhor é que estas peças geralmente são passadas de pai para filho. São objetos que só valorizam com o passar do tempo. Afinal de contas, se tornam raridades difíceis de serem encontradas. Na década de 20, este gaveteiro era utilizado para guardar mantimentos. A cadeira de balanço também é da mesma época. A namoradeira é dos anos 30. O piano alemão, de 1940. Garimpando num antiquário, esbarramos em móveis e objetos que trazem o padrão de épocas passadas. Mas é preciso economizar para adquirir essas relíquias. Aqui a gente pode encontrar peças bem diferentes. Essa poltrona toda estilizada dos anos 60 ou essa outra da década de 40, com certeza dão um charme todo especial para uma sala. Ali em cima a gente pode ver também alguns lustres muito bonitos que variam de 500 a 4.000 reais. O dono do antiquário explica que os valores da maioria dos objetos é alto, pois foram confeccionados manualmente, em padrões de época, com materiais duráveis como a madeira de lei. Torna-se barato ter uma coisa antiga, porque isso vai andar com você a vida toda, para teus netos, bisnetos, é uma coisa que tem duração. Se você dilui isso em tempo, ela é muito barata. Então é questão de querer, né? Ter vontade de ter esses objetos. Tudo o que é vendido aqui passa pelo restauro, que mantém a estética original da antiguidade. Nessa cadeira é possível comparar o antes e o depois do processo. O móvel nem sempre chega aqui já perfeito para levar para casa, né? Então normalmente vem com arranhões, vem com parte de marcenaria a fazer, e eu tento fazer a restauração como se fazia antigamente, com cera de abelha. Ele sai daqui em perfeito estado como novo. Nesse outro antiquário é possível encontrar peças raríssimas, como esse relógio Cuco alemão do início do século passado, todo feito artesanalmente. Tem também objetos históricos, como a primeira máquina de escrever. O gramofone portátil de 1910 também marcou uma geração e embalou muita gente. Algumas peças vieram de outros países, como os galos portugueses, o tinteiro inglês e o jogo de louças francês. Alguns objetos são muito delicados, como o casal de bonecos ingleses da década de 40 e o relógio a cordas dos anos 60. A proprietária do antiquário explica que os artefatos agregam valor a cada ano, já que trazem os diferenciais estéticos de décadas bem distintas. Além de você levar uma peça com história, você está fazendo um grande investimento. E aqui no estúdio nós vamos conversar mais sobre este universo de antiquários e antiguidades com a arquiteta Ana Cristina Ávila. Tudo bem, Ana? Bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Tudo Pode bem. entrar, por favor? Bom dia. Bom dia, Ana. Tudo bem? Tudo certo.
A gente está mostrando que os antiquários eles são um bom investimento, porque eles estão cada vez mais raros, né? Quer dizer, quem tem uma peça dessas em casa tem que preservar ao máximo. Com certeza, com certeza. Eu, como arquiteta, hoje oriento os clientes que têm esse tipo de mobiliário, que preservem, que cultivem, por ser uma peça tão especial. E quem não tem é tão difícil adquirir, né? Não só pelo custo, mas pela dificuldade, muitas vezes, de encontrar exatamente o que a pessoa está procurando, né? Então... Ana, e como fazer para transformar esse móvel bonito, antigo que você tem, num objeto utilitário, né? Que você possa, nos dias de hoje, estar deixando a tua casa mais bonita e tornando ele útil? Olha, qualquer mobiliário ele é útil, né? Então, seja uma cadeira, uma cômoda, ele pode realmente fazer parte do teu ambiente com a utilidade que ele já vem, né? Então, o que a gente orienta é que mantenha bem cultivado, né? Que não estrague e não desmereça uma peça tão importante hoje no mobiliário, né? E se estiver precisando de algum tipo de tratamento, a gente orienta que busque um profissional muito bem especializado, porque muitas vezes vale um móvel com uma cara de bem utilizado do que mal restaurado. Então, a preservação hoje também é bem orientada pelos profissionais para que a gente tenha um resultado de um ambiente bem bonito. Inclusive, a gente pode dar um destaque para esse móvel num cantinho da sala, botar um papel de parede, com certeza, fundo, com certeza. Hoje voltou com muita força na decoração os móveis antigos, né? E a gente sempre quer estar prevalecendo e trazendo mais conteúdo para eles, para que eles fiquem ainda mais bonitos no ambiente. A utilização do papel de parede realmente é uma dica muito importante que a gente pode estar utilizando e está muito em alta hoje, né? Então a gente pode estar valorizando ainda mais o ambiente com a utilização deles. Aí tem que chamar um profissional também, senão não fica bom. Ah, com certeza a gente sempre orienta que um bom profissional pode trazer para o teu ambiente ainda mais valor, né? Utilizando simplesmente o que você já tem e agregando valor à tua casa, mas bem orientado, com certeza. Quer dizer assim, que dá pra gente negociar com mãe, com vó, aquele imóvel que elas não estão dando muita bola. Fala assim, olha mãe, quer dar uma reformada? Me manda isso daqui, que eu reformo e facilito o teu... Com certeza, e sendo assim, vindo da família, ainda conta a história e perpetua, né, a história da família, o que é muito interessante e dá muito gosto, muito prazer pra gente poder estar fazendo isso para os clientes, com certeza. Além dessa dica, tem outra que você pode passar para mudar um pouco o ambiente de casa aí? Olhe, se você quer estar utilizando algum recurso rapidamente, muitas vezes com baixo custo, né? A vontade das pessoas hoje é dar uma mudada, uma reformulada rápida, sem grandes reformas. A gente pode estar também indicando o uso de espelhos, né? Com painéis de espelhos a gente consegue muitas vezes ampliar o ambiente, assim como um bom tapete, né? Bem escolhido, muitas vezes o uso de listas, xadrez, uma estampa que traga uma nova vida, uma nova energia para casa, né? Os papéis de parede e também o que ajuda muito, traz muito aconchego para os ambientes é o uso da iluminação. Uma boa iluminação, uma iluminação correta, né? A gente sempre diz que nos projetos luminotécnicos tem uma importância muito grande porque é o que vai trazer realmente um aconchego e uma beleza muitas vezes bem diferenciada, né? Aqui tem sempre sol, né, Cláudia? A nossa iluminação tá ótima. Tá ótimo. O sol dentro de casa é bastante importante, mas a iluminação é um grande aliado na decoração, com certeza. Isso mesmo. Que legal. E também, assim, o que a gente pode pensar é que hoje, com os espaços menores, os móveis eles são mais planejados. Então, a tendência da gente é de ter menos móveis pesados e talhados como os antigos e menos possibilidade de trocar o sofá de lugar, de trocar a TV, como a gente muitas vezes pensa, vou trocar minha sala, vou mudar os móveis de lugar. Isso vai ser cada vez mais difícil, né? Olha, hoje realmente, a não ser que você construa uma casa bem planejada, que você vá dimensionar os seus espaços, os ambientes realmente estão menores do que os de antigamente, né? E a tecnologia nos engessa um pouquinho, porque hoje todo mundo quer uma televisão, quer ter um home theater, e a gente tem toda uma parte de infraestrutura que acaba engessando um pouquinho o ambiente, mas ainda existem algumas possibilidades de flexibilidade nos ambientes, né? Mas o importante é que você sempre consiga estar dentro do teu uso desejado, que você esteja feliz com o layout da tua casa, e passando por um profissional a gente consegue sempre ver qual é o melhor layout.
né? Aonde é melhor ficar o teu sofá, aonde é melhor ficar a tua televisão, a tua poltrona, o teu móvel antigo, que é uma relíquia de família, para que tudo seja valorizado e que você use 100% do ambiente da melhor forma. Mesmo os móveis sob medida comuns hoje, a gente tem que pensar um pouquinho antes de pedir, né? Ah, com certeza. Realmente a gente orienta que exista o planejamento, né? O projeto é o primeiro passo. Ali você vai conseguir ter a infraestrutura para o teu luminotécnico, como a gente citou, para o teu layout ser bem resolvido, né? Então o profissional com o projeto no primeiro momento é o que vai determinar depois o uso dos móveis planejados ou os antigos da melhor forma. Então tá joia, Ana. A gente vai deixar na tela agora os seus contatos de telefone e de e-mail para quem quiser tirar alguma dúvida, né? E agradece a tua participação aqui na Muito manhã. Obrigada, eu agradeço. Nós conversamos com a arquiteta Ana Cristina Ávila. E daqui a pouco você vai descobrir como a restauração pode dar vida nova e graça aos móveis aí da sua casa. E a gente te mostra as peças maravilhosas de decoração e artesanato que você pode encontrar procurando bem e pagando pouco. Não saia daí que a gente volta rapidinho.